Trabalhadores mexendo com empilhadeiras, um caminhão-tanque em fuga enquanto descarrega o combustível, ou um motorista de entrega com um pouco de pressa. Sente-se e aproveite estes erros de funcionários que foram presos na câmera. Eu prometo que você vai gostar. Aqui está uma combinação do útil e do desagradável. Estes dois homens trabalham em uma concessionária de automóveis. Um dia, eles decidiram reparar uma das suas ferramentas. Então eles pegaram um velho martelo que, obviamente, estava deitado em volta da loja desde o início de Cristo. Enquanto um deles segurava o objeto com força, o outro golpeava com um velho martelo. De repente, um deles levantou o martelo uma última vez para ganhar impulso e bater ainda mais forte, exceto que o martelo decidiu ir em uma direção completamente diferente. A cabeça do martelo se separou do cabo e pousou onde? No capô do carro de luxo atrás deles. Os dois homens ficaram atônitos com a enorme bagunça que acabavam de fazer. Com certeza amassaram um carro novinho em folha. Não sei se era um carro para venda ou o carro do empregador, mas uma coisa é certa: eles terão que pagar muito dinheiro pelos danos. Na próxima vez que quiserem fazer alguma artimanha, eles devem verificar primeiro o estado das suas ferramentas. A vida é uma colina difícil de escalar, e este homem não lhe dirá o contrário. O trabalho deste motorista é o transporte de mercadorias. Nesse dia, ele teve que carregar grandes garrafas de cerveja para um restaurante que estava em um local bastante difícil. Para chegar lá, ele teve que escalar uma longa e íngreme colina. Seu caminhão é bastante forte, mas o motorista esqueceu completamente de amarrar a mercadoria na parte de trás do caminhão. Então as garrafas acabaram todas no chão, descendo a ladeira uma a uma. O problema é que ele só vai perceber isso quando chegar ao seu destino e quiser descarregar a sua carga. Opa, cadê as cervejas? Ele vai ter que voltar para procurar as suas garrafas, na esperança de encontrá-las intactas e voltar para seu cliente novamente. Pior ainda, se você não os encontrar, não só terá que pagar por eles do seu próprio bolso, mas terá que comprar novos para o cliente. Mas o que é certo, pelo menos, é que você terá aprendido a lição. Use sempre o cinto de segurança, mesmo para cervejas. Em uma fábrica, dois funcionários encarregados de dirigir empilhadeiras haviam terminado seu dia de trabalho. E para descontrair e liberar todo o estresse que haviam acumulado, eles queriam jogar um jogo. A ideia era que um deles levantasse uma empilhadeira com a sua própria empilhadeira e a passasse diretamente para seu colega, que teria que interceptá-la com a sua empilhadeira. Sim, eu sei que há muitos carrinhos de mão, no caso, e esse é o problema. Porque quando o segundo funcionário tentou pegar o carrinho, ele não sabia como fazer isso corretamente e deixou cair no chão. A empilhadeira acabou ficando no chão, enquanto os dois funcionários estavam prestes a perder o equilíbrio e cair com suas máquinas. No entanto, o que eles devem ter perdido foram seus empregos, porque ter que pagar por um carrinho de mão deve ser bastante caro. A propósito, aquele é o chefe deles vindo de longe? Bom, pelo visto a brincadeira acabou, incluindo a sorte deles. Dois funcionários trabalhando em uma empresa de transporte de material de construção tinham uma tarefa de transportar enormes chapas de vidro. Quando chegaram ao seu destino, eles iriam descarregá-las do caminhão. Assim, eles ficaram atrás delas, sem as cordas que os mantinham seguros. Mas, infelizmente, ambos soltaram ao mesmo tempo, enquanto não havia ninguém para recebê-los no fundo. O resultado de tudo isso, as enormes placas de vidro destinadas a vestir a fachada de um edifício foram estilhaçadas em 1000 pedaços. E os sonhos deles também, porque depois ia ser surpreendente se eles encontrassem um outro emprego. Eles vão ter aprendido a ser mais cuidadosos da próxima vez. Um caminhoneiro estava transportando latas de tinta em seu caminhão. No meio da viagem, enquanto tentava passar por uma estrada com buracos, as centenas de latas nas costas desmoronaram e algumas delas se abriram. Então, sentindo um cheiro forte vindo de dentro do caminhão, o motorista parou no meio da estrada para verificar o estado da mercadoria. Ele notou que havia galões inteiros de tinta branca pingando na parte de trás do caminhão. Então, para tentar salvar o dia, ele chamou seus colegas e todos eles tiveram a engenhosa ideia de recuperar as centenas de litros vazando do veículo usando algumas latas vazias no caminhão. Eles queriam tanto reduzir ao máximo as perdas que não perceberam que a situação era ridícula e fútil. Infelizmente, esta solução vai cansá-los, especialmente porque eles não poderão economizar muito e será o motorista quem pagará o preço. Ele provavelmente voltará para seu empregador de mãos vazias e eu gostaria de ver seu rosto quando ele chegar lá. A vantagem que ele terá ganho com esta notícia é que ele terá aprendido que esta solução é tudo menos eficiente. Um grupo de trabalhadores foi mobilizado em um projeto de construção que deveria ser feito em cima de um prédio,
Mas não querendo perder muito tempo colocando toneladas e toneladas de material, eles pensaram em usar um guindaste e fazer tudo de uma vez só. O problema foi que eles se esforçaram demais e colocaram tudo na talha do guindaste, que só foi apoiada por uma única corda. Sendo frágil demais para suportar tanto peso, a corda se rompeu sob o peso dos materiais de construção, ou seja, concreto, tijolos, cimento e etc. E quebrou exatamente quando a carga estava em cima de um carro. E isso explica o estado do carro. Bem, se você ainda puder chamá-lo de carro, já que virou um monte de sucata, no verdadeiro sentido da palavra. Quanto ao equipamento que eles tinham no reboque, ele também acabou em pedaços. Então eles perderam duas vezes, o carro e o equipamento. Embora sua intenção fosse construir, eles acabaram destruindo tudo. É uma pena. 3 homens encarregados do transporte de mercadorias, especialmente para as obras de construção, tiveram que descarregar seu caminhão de um enorme cilindro de concreto. Mas, estando perfeitamente conscientes de que o cilindro poderia quebrar e não tendo nada para rolar, decidiram colocar 2 tentativas para, supostamente, amortecer sua descida. Enquanto 2 deles dirigiam o cilindro em direção à saída do caminhão, o terceiro estava prestes a pará-lo. A ideia deles pode ter sido boa, mas não o suficiente. O cilindro caiu, mas a descida não foi de forma alguma como planejada, porque ao deixá-lo cair em direção aos pneus, o cilindro se partiu completamente em 2 e batendo justamente nos pneus. Eu me pergunto como teria sido se não houvesse eles. Os homens ficaram muito espantados com o seu infortúnio e estupidez. Da próxima vez, eles tentarão um balde, e desta vez talvez funcione. Este homem, que estava trabalhando como pedreiro em um projeto de casa, tinha a tarefa de construir uma parede, a base de um pedreiro. Mas naquele dia, ele decidiu mudar seu método e deixar sua criatividade fazer a conversa. É verdade que, para construir uma parede reta, você não precisa de 5 anos de estudo, mas precisa de um mínimo de conhecimento. Ele simplesmente decidiu construir a parede usando apenas suas mãos e uma colher de pedreiro. Assim, ele sobrepôs os tijolos e os montou com cimento, sem tomar nenhuma medida, nem usar um nível de espírito para verificar a verticalidade e a retidão da parede. Pior ainda, ele só usou suas mãos para nivelar e remover o excesso de cimento. O resultado é que ele conseguiu a parede do jeito que ele queria, mas não posso garantir que ela permanecerá assim por muito tempo, porque a parede é completamente inclinada e torta. O problema é que, assim que terminar, ele terá que demolir e refazer todo o trabalho. Lhe pediram para construir um muro, e ele pensou que estava construindo um castelo de areia. Nestas imagens gravadas por uma câmera de posto de gasolina, o motorista de um caminhão-tanque chegou à estação para descarregar a sua carga. Ele estacionou seu veículo e saiu para poder conectar a mangueira ao solo. Porém, quando o combustível estava saindo, o caminhão começou a descer, que estava ligeiramente inclinado. Os freios do caminhão decidiram parar de funcionar na pior hora possível. O motorista, que também era funcionário do posto de gasolina, tentou voltar para dentro do caminhão para desacelerá-lo antes que ele atingisse os carros. Felizmente, o motorista conseguiu parar o caminhão antes que ele causasse mais acidentes graves. Mas o caminhão estava tão distante que a tubulação que ligava ao solo também havia quebrado, e todas as centenas de litros de combustível foram derramados por todo o chão. E o pior ainda é que quando o caminhão saiu, ele quebrou de novo e continuou a sua corrida até bater contra a estação do bonde na sua frente. O motorista teve que pegar um desses sabonetes, e este dia foi tão traumático que, de agora em diante, ele sempre vai verificar o estado dos seus freios antes de dirigir. Este motorista de entrega tinha acabado de se unir à empresa americana de entregas UPS. Naquele dia, ele teve que fazer várias entregas expressas e, a fim de realizar o trabalho, ele e seu colega chegaram a uma estratégia infernal para levar os pacotes aos seus destinatários o mais rápido possível. O plano deles era que toda vez que ele chegasse à porta de um destinatário, ele correria para baixo enquanto o motorista continuava a dirigir atrás dele, permitindo que ele voltasse rapidamente para cima sem que o veículo parasse. O motorista da entrega poderia então jogar sua encomenda na frente da porta, mesmo que ela acabasse em 1000 pedaços. Então se juntaria muito rapidamente ao caminhão em movimento, e às vezes ganharia vários segundos preciosos. Exceto que o entregador, não tendo compreendido perfeitamente a definição da palavra expresso, correria o risco de ser pego em flagrante. E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia, pois foi gravado pela câmera de segurança da casa do destinatário. Com provas tão fortes contra ele, o entregador provavelmente perdeu o seu emprego. E é dessa forma que você fica desempregado o mais rápido possível, logo após ser contratado.
Ser um motorista de carga e não ser capaz de transportar carga para o porto certo é um grande negócio. Em 2020, um motorista de navio porta-contêineres que trabalhava para a empresa japonesa Ocean Network Express estava no controle da NV Wanapus. Naquele dia, ele teve que conduzir vários milhares de contêineres de mercadorias da China para os Estados Unidos e deixou o porto chinês de Yantian e seguiu para Long Beach. Entretanto, no meio da viagem, o motorista foi surpreendido por condições climáticas severas ao longo do Pacífico. O capitão, apoiado por seu armador, explicou que o navio encontrou um mau tempo e perdeu partes da sua carga no processo. Os contêineres caíram cerca de 2.900 milhas náuticas a noroeste do Havaí. No total, quase 1.800 contêineres teriam caído na água. E não apenas isso, porque até mesmo a carreira do pobre capitão teve que atingir a água, porque ele teve que ser responsabilizado pelo que aconteceu, mesmo que tenha sido causado pelo tempo. O capitão foi finalmente ordenado a desviar-se da rota e ir para Kobe, Japão. Ele, que só queria fazer seu trabalho, se viu afogado em apuros. Qual dessas sequências você acha mais engraçada? Já aconteceu algo semelhante com você? Conte-nos sobre isso nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos.